Que bom, Rei, bem-vindo. Já já a gente começa. Eu tô no celular, não deu para colocar o banner de fundo, mas daqui a pouco eu tô aqui de frente direitinho com vocês. Boa noite para quem já está aí, para os adiantados. Daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. Pipoca é bom, né? Cinco para as 8. Daqui a pouco eu começo. O pessoal que já está aí, o Rei, eu vejo que tem mais 6 pessoas. Tá dando para ouvir direitinho? Tudo ok? Só para certificar de que a gente tem uma conexão boa, um áudio bom. Eu estou usando um microfone para ver se fica melhor. Se puderem, dê um joinha, dê um ok, por favor. Deixa eu colocar uma musiquinha, né? Valeu, Rei. A gente vai falar de Rei agora. A gente vai falar de Rei. Eu descobri hoje que existe um outro filme brasileiro sobre a obra do Macbeth. Que eu achei engraçado. Chama Macbeth, o Rei do Morro. Depois eu vou ter que assistir.
Oi, Daniel. Boa noite. Olá, Sandra. Que bom que você está aproveitando essa quarentena com cultura, né? Às vezes o tempo aqui não está dando, mas a gente vai. Espero ter uma conversa legal hoje com vocês. Vão mandando perguntas aí. Eu fiz um roteirinho para falar da peça, mas para a gente tornar isso dinâmico e também atender ao interesse de todo mundo, é bom que vocês participem, né? Então, participem mesmo. Oi, Marcos. Oi, Thiago. Bem-vindos. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo espaço. Daqui 2 minutinhos eu dou início oficialmente na nossa live, hashtag Macbeth. Selecionando aqui umas fotos para mandar para vocês. Oi, Isadora, boa noite. Vamos sim. Como puder, a gente aproveita, né? Hoje era dia de teatro, mas a gente está em casa, então vamos falar de teatro. Tiago, boa noite. Vamos lá. Já deu 8, eu vou começar a nossa conversa. Eu sinto frustrar alguns que talvez tenham pensado que a gente ia transmitir o espetáculo aqui hoje. Eu sei que algumas pessoas ficaram nessa dúvida, mas infelizmente não é, gente. Não vai dar para passar a peça aqui. Existe até um vídeo, sim, de um registro do espetáculo que a gente fez para comprovação de contas, inscrição do espetáculo em outros festivais e tal. Mas a qualidade nem era tão boa assim para a gente divulgar hoje aqui no YouTube. Então a gente vai bater um papo sobre o nosso espetáculo. E eu queria começar agradecendo essa oportunidade, né? A gente está no ar agora com o programa Lives, a hashtag Cultura na UFG, que é transmitido pelo canal aqui, pelo canal da UFG no YouTube, o UFG Underline Oficial, e também é transmitido pela TV UFG e também pela Rádio Universitária. Muito obrigado à universidade pelo espaço, pelo reconhecimento. Muito obrigado ao Centro Cultural, que eu sei que foi quem teve a iniciativa desse programa, das lives, que é muito importante, né? A gente está passando por esse momento agora do coronavírus. Hoje era o dia que a gente ia apresentar o hashtag Macbeth lá no Centro Cultural da UFG, seria hoje e amanhã, porque nós fomos aprovados no ano passado dentro do edital Artes da Cena. Desde março, né, meio de março mais ou menos, já foram suspensas as atividades. Nós íamos apresentar também para o público de alunos da UFG, dias 16 e 18, também não pudemos, porque suspenderam as aulas no dia 15. Houve um problema aí com o áudio. Tiago, bomba esse Wi-Fi aí.
Qualquer coisa vocês vão avisando, gente, que eu tento resolver daqui se tiver algum problema. Mas então é isso. Tempos de coronavírus, a gente sabe que teatro é uma das atividades que foram mais impactadas com essa situação. Muitos profissionais tentando se virar, arranjar formas de pagar suas contas, né? Os boletos não vão deixar de chegar. E isso aqui eu considero uma oportunidade muito boa da gente poder se reconectar com o nosso trabalho. Fez muito bem para mim hoje preparar essa live para vocês. Eu espero que faça bem a vocês poder compartilhar um pouco desse momento também. Porque o tédio, a ansiedade, ficar dentro de casa às vezes bate mais forte. Bom, por onde começar? Eu queria agradecer, além disso, além da UFG e do Centro Cultural, agradecer muito à Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Goiânia, que foi quem viabilizou a existência desse projeto. E agradecer aos profissionais da equipe. Nós tínhamos pensado em fazer uma live pelo Instagram, que permitiria a participação de mais pessoas, então estaria todo o elenco aqui com vocês, mas pelo YouTube, por uma questão de alcance e por uma questão tecnológica, a UFG preferiu fazer pelo YouTube, a gente não tem essa possibilidade de dividir a tela com mais pessoas. Mas eu agradeço o carinho e a vontade de participar da Lina Reston, diretora e atriz do espetáculo, e da Ludmila Marques, que compõe esse elenco, além de mim, Rafael Freitas. E além deles, agradecer a todo o pessoal que não aparece em cena, mas que foi fundamental para essa montagem. O Alan Santana, na luz. Eu vou disponibilizar daqui a pouco um link com algumas fotos, vocês vão poder ver o trabalho dele, foi muito bacana. A Ana Simiema na maquiagem, que também arrasou na caracterização dos personagens. O Thiago Santana, que está aqui conosco, que fez os figurinos também muito legais, vocês vão ver nas fotos. E, além disso, o Hilton Júnior, que fez a preparação corporal, esteve conosco desde o começo desse processo, lá começo do ano de 2019, e que foi fundamental para a gente chegar no nosso resultado. O que é o hashtag Macbeth? O espetáculo ele surge, a ideia dele surge lá há muitos anos atrás, gente, em 2014 no Basileu, França, quando eu fazia o curso técnico lá. E lá a gente estudava no segundo ano teatro político e Brecht. Então montamos um espetáculo com toda a turma, eram 11 pessoas, nessa pegada política. Era ano de eleição, foi a reeleição da Dilma, 2014, Dilma e Aécio, o início do que viria a ser uma polarização muito mais acirrada, como a gente viu 4 anos depois. E então nós abordamos essas temáticas lá. A violência, a desigualdade, as disputas políticas, no espetáculo que se chamou Macbrecht. A gente fez esse trocadilho aí. E, passado alguns anos, eu e mais 2 colegas dessa turma decidimos retomar o projeto. Foi quando ele ganhou o nome de hashtag Macbeth. Inscrevemos o projeto na prefeitura e convidamos a Lina Reston, que tinha sido nossa professora também nesse processo, para participar como uma orientação aí. Acabou que ela comprou muito a ideia, entrou na direção. E aí a Lina, hoje, eu conversando com ela sobre o projeto, ela me destacou uma questão importante nesse processo de pensar o que seria o hashtag Macbeth. Porque acabou que ficamos, eu e Tainá Moraes, que era uma colega que estava no projeto, mas acabou saindo, e foi substituída pela Ludmila. Acabou que ficamos só nós 2. E aí, óbvio, que a escolha mais óbvia seria pensar em Macbeth e Lady Macbeth, focar o espetáculo nesses 2 personagens principais da peça do Shakespeare. Só que, com o decorrer dos ensaios, da composição de cenas, a Lina sentiu que talvez fosse melhor triangular e voltar a ser um trio e não só uma dupla. Porque, na visão da Lina, triangular abria muito mais caminhos e possibilidades de discussão do que trabalhar essa polarização, que inclusive poderia ficar muito arraigada aí no um masculino e um feminino, né? E a possibilidade de 3 em cena tanto resgatava as 3 bruxas, que são fundamentais no Macbeth,
quanto abrir caminhos para outras opções de gênero, para brincar um pouco com os gêneros, assim como para brincar um pouco com outros seres, né? Não trabalhar somente nessa chave homem e mulher, portanto, seres humanos. E foi por aí que a gente foi. Muita gente aqui deve conhecer o texto do Shakespeare, né? O Macbeth, que é um texto muito forte, muito conhecido, inúmeros filmes foram feitos. Tem um filme aí que é emblemático da década de 70, do Roman Polanski. Tem um filme mais recente de Hollywood também, que esteve na Netflix, Telecine, alguma coisa assim, recentemente. Eu descobri que tem um filme brasileiro que se chama Macbeth, O Rei do Morro. Recente, não conheço, mas eu vi que existe, está no YouTube. Vou dar uma olhada. O Macbeth é um traficante, é o que tudo indica. Tem um outro filme brasileiro que se chama A Floresta que se Move, que é uma adaptação com personagens num tempo contemporâneo. Ana Paula Arósio, Gabriel Braga Nunes. Então, assim, e tem um filme do Kurosawa também, provavelmente deve haver um filme russo do Macbeth. É um texto muito conhecido, com personagens muito emblemáticos. E esse texto se impunha muito à nossa montagem. Quando a gente pensava, vamos criar cenas, o que a gente vai fazer? O texto estava muito forte ali. E a Lina teve uma oficina que nós participamos lá no Centro Cultural da UFG, quando se apresentou aqui em Goiânia o espetáculo Caranguejo Overdrive. Deixa eu ver um pouco das mensagens aqui para não me perder com vocês. Sandra acompanhando, bom demais. Boa noite a todos. Boa noite para quem está chegando. Eu estava falando sobre o desafio que era montar um espetáculo que é tão conhecido, que tem um texto tão forte, né, e personagens já tão solidificados no nosso imaginário, para quem mexe com teatro principalmente. Então, quando a gente participou da oficina de criação com o pessoal do Caranguejo Overdrive, Marco André, o diretor, a Lina estava lá, eu estava lá, foi um trabalho muito legal, envolveu um monte de gente e nós saímos de lá com a ideia de trazer muitos outros elementos para dentro da peça. Quem viu Caranguejo Overdrive sabe que era uma obra contemporânea, com informações diversas, utilização de várias linguagens, um pouco da performance. Essa abertura deixa a Lina muito mais à vontade para trabalhar no que ela realmente gosta de trabalhar, que é o teatro mais híbrido, que pega um pouco da dança contemporânea, da expressividade do corpo, que se alimenta um pouco aí do universo da performance. Então a gente conseguiu ir se libertando aos poucos desse choque entre o texto tão impositivo e a vontade de trabalhar em outras chaves da linguagem teatral. Explorando a fisicalidade, explorando o nosso corpo, explorando a performance, né? Justamente, foi como eu comentei, Caranguejo Overdrive foi um ótimo espetáculo que passou pelo Centro Cultural UFG. Bom, gente, e aí nós começamos esse trabalho. 2019, nós começamos a trabalhar mais ou menos março, abril de 2019. Por vários motivos, só estreamos em dezembro. Mas 2019, todo mundo sabe que foi um ano complicado, foi um ano de muita novidade, não vai superar 2020, mas foi um ano difícil. Era o primeiro ano do governo Bolsonaro, que foi um governo que já antes na campanha se anunciava, promovia, de certa forma, uma guerra contra a cultura, que se usava da comunicação de uma forma um pouco nova, né? Com apoio imenso aí das redes sociais, do WhatsApp. O tema das fake news bombou esse ano, nas eleições e depois. Então, era um período bem conturbado politicamente. E, claro, para os artistas, quem está ali pensando em produzir um trabalho, em criar um espetáculo, isso influía muito. Então, óbvio que isso esteve presente nas nossas discussões. O Macbeth abre portas para pensar política, poder, gênero, ambição, várias coisas. Então, com certeza isso esteve ali e nos motivava
a refletir sobre o mundo. E além disso, em 2019 houve, logo no começo do ano, né, teve o acidente de Brumadinho, e mais para frente também houve aquelas queimadas na Amazônia. Então o tema do meio ambiente também estava muito em alta, que era algo que já era um tema que a gente vinha trabalhando, porque a Tainá trazia muito forte esse tema para discussão. E aí, bom, eu não sei se alguém que está aí viu o espetáculo, alguém viu? Ou... Porque às vezes a curiosidade é por ter visto, porque a gente não ficou tão apegado ao texto, então pode ser que alguém viu que era explicações. A gente não teve oportunidade de fazer debates depois da peça, nenhuma vez. A gente faria ainda nessas apresentações que foram canceladas, mas que serão reagendadas assim que tudo isso passar, que a quarentena tiver encerrada e as atividades começarem a voltar ao normal, a UFG vai começar a reagendar os espetáculos. Muito bom ver as produções. Claro, é muito legal. Foi muito bom. É por isso que eu acho importante ter oficina, né? Compartilhar processo criativo, isso enriquece muito. E às vezes um pessoal que vem de fora e traz uma outra coisa que está acontecendo ali, enriquece o nosso trabalho aqui. Aquela oficina foi muito legal e nos alimentou demais. Bom, gente, como eu dizia, a gente buscava trabalhar o texto não numa chave estrita do teatro político, Boal ou Brecht, mas a gente queria também buscar esse universo da performance. Além de trabalhar a questão do meio ambiente, a questão do feminino, a questão política também. A Lina tinha essa vontade de brincar um pouco com os gêneros, por isso 3 personagens eram melhor do que 2, um homem e uma mulher. E a Lina chegou ao texto do Beckett, Esperando Godot, que para quem conhece o texto sabe que ele trata assim de um não tempo, um não lugar, que veio muito a calhar com a nossa vontade de trazer uma atmosfera mais estranha, de distanciar um pouco o texto da literalidade, o espetáculo da literalidade do texto, de trabalhar sim as questões políticas, mas não numa chave panfletária, não num estilo muito direto, que era algo que eu ponderava sempre, que era uma vontade minha e que a Alina também estava super de acordo. Então o texto do Beckett, que aparece nas primeiras falas do espetáculo, obviamente ele está bem entrecortado, ele foi adaptado ao próprio Macbeth, está na boca das 3 bruxas, mas é um texto que traz essa sensação que tem no Esperando Godot. Licença, deixa eu ler isso aqui. Para mim foi maravilhoso produzir um figurino que permite a fuga do senso comum. Justamente. Ótimo, Thiago. Foi justamente isso. A gente buscou, né, de alguma forma, não sei se era um objetivo claro na nossa cabeça, mas a gente acabou chegando nesses arquétipos. Porque nós adaptamos essas 3 bruxas e pensamos nessas bruxas como representantes de períodos históricos, ou representantes de certas dimensões da natureza, ou de certas dimensões do homem. Então acabou que ficaram 3 bruxas, e uma delas, e eu vou disponibilizar agora o link para vocês poderem ver as fotos e a gente vai falando de cada uma delas. Gente, eu vou dar spoiler, mas vocês copiem aí o link, que no link vocês podem ver as fotos. E aí, quem estiver acompanhando pode abrir, por exemplo, a foto número 11. Vocês vão ver a personagem da Lina, que era uma bruxa que trazia essa ideia da ancestralidade, das forças da natureza, as forças dos nossos ancestrais. É como se fosse
um arquetipo que represente bem a Mãe Terra. E essa caracterização que ficou muito legal, assim, feita em conjunto pela Ana Simiemi e pelo Tiago Santana. Ela era um ser que se confundia com a própria terra, com a natureza, com as árvores. E levantava essas questões do meio ambiente, do mal que o homem anda fazendo, em nome de quê? Ao seu próprio habitat. Vocês estão acompanhando as imagens? Bom, aí essa era uma das bruxas. Vocês podem abrir, deixa eu ver, a foto número 4 e 5. Vocês vão ver a Ludmila Marques, que era uma bruxa que trazia já uma discussão e uma representante das forças do feminino, das forças mais primitivas, da animalidade, da reprodução, de uma luta pela sobrevivência mais animal. Então, enquanto a bruxa da Lina tem uma conexão ancestral com a espiritualidade, com certas forças que não são muito objetivas e não são acessíveis, né? Não são forças materiais. A Lud ela vem para a terra mesmo. Ela é um animal muito instintivo, tem essa força do primitivo, da reprodução, da luta pela sobrevivência. Por isso ela tem esse figurino muito bem bolado pelo Tiago. Tem as tetas, tem o pelo, tem o osso. Como é o nome do livro que serviu de referência para a personagem? Mulheres que Dançam com os Lobos. Isso, tem um conto nesse livro de um ser também ancestral que caminha e recolhe ossos, então tá muito influiu muito na composição desse personagem. Ela também representa os rituais, né, de transformação, a gravidez, os animais que têm útero ou que têm casulo, e representa um pouco essas forças da vida, a vida que explode, e que nasce, que se recria, que se transforma, que se metamorfoseia, tudo isso. E a terceira bruxa, que numa linha temporal é a mais contemporânea, que está aí e que é o meu personagem na foto 1 e 2, que era uma bruxa um tanto mais humana do que as outras, mas também já ultrapassando o humano. É uma bruxa que se conecta com as novas tecnologias, com o poder de intervenção que o homem adquiriu, né? Com as novas tecnologias, com as intervenções na medicina, com as transformações corporais. Então é um momento da história do homem que ele pode renunciar talvez à sua humanidade. É um híbrido entre homem e máquina, entre real e virtual. Tem muito a ver com a exposição, com as redes sociais, com os flashes, com a fotografia, com a imagem. É uma bruxa muito fragmentada. Quem viu o espetáculo sabe que a apresentação, a primeira cena em que ela aparece, é bem forte nesse sentido, de um ser fragmentado e em construção e ao mesmo tempo em desconstrução, em que as coisas não são mais binárias, as coisas são múltiplas e são volúveis a todo instante. É bem representativo da contemporaneidade. Bom, então no fim nós chegamos à elaboração dessas 3 bruxas, que eu acho que é um dos trunfos dessa montagem ter conseguido chegar nesses arquétipos que são bem fortes, né? E que eu acho que são o que balizam todo o espetáculo. É claro que fica um pouco confuso a dramaturgia ou a narrativa, mas não era uma grande preocupação nossa contar necessariamente toda a história do Shakespeare, porque a gente precisava falar de sensações, a gente precisava provocar certas reflexões e sensações que eu acho que houve um ganho em buscar esses elementos mais simbólicos, mais transcendentes. E como a Lina coloca, né, essas 3 bruxas tão bem posicionadas dentro do espetáculo promovem
um deslocamento da realidade do texto e dos próprios personagens Macbeth e Lady Macbeth, que aparecem aí às vezes no meu trabalho, no trabalho da Lud, que encarnamos Macbeth e Lady Macbeth, mas sem necessariamente nos livrarmos das nossas bruxas. Então, eu acho que isso condensa bem o que significa, né, a tragédia do Macbeth, que é o fato de que essas forças sobrenaturais, sei lá quais são elas hoje em dia na contemporaneidade, mas essas forças levaram esses dois seres humanos a sua tragédia, a uma linha de ação da qual eles perdem o controle e na qual eles vão se fuder. Bom, mas eu queria ressaltar uma coisa justamente sobre essa tragédia do Macbeth. Porque é interessante como o Macbeth ele se dá mal quando ele tinha tudo para se dar bem, né? Remete-nos muito à ideia de fake news, à própria previsão das bruxas, porque as bruxas, diferente de outras tragédias em que há uma previsão oracular, como no Édipo Rei, em que o oráculo era parte da mitologia e parte de como os gregos explicavam o mundo. Então, o que ele diz não é verdade, não tinha como se duvidar daquilo. No Macbeth não é assim. As bruxas, o próprio Macbeth, ele duvida de que elas sejam reais, ele fica instigado pelo que elas dizem, mas ele não tem certeza. Então, tudo é muito dúbio, né? E aí o Macbeth, as bruxas dizem a ele que ele vai ser, primeiramente, barão de Caldor e depois virá a ser rei. Acontece que ele realmente vira barão de Caldor logo depois, ou antes até de que as bruxas lhe digam alguma coisa, só que ele não sabe ainda. E ele vira barão de Caldor porque ele merece, porque ele é um bom guerreiro, ele é leal ao rei, ele é um ótimo e muito bravo soldado. Então, a primeira parte da profecia se cumpre por merecimento, em nome da sua virtude. E aí é que está a tragédia do Macbeth. Ele acredita que ele, tendo sido recompensado pela sua virtude, ele acha que a segunda parte da profecia é a garantia do sucesso de algo que, na verdade, já é um vício, que é a vontade dele de matar o rei para tomar o trono. Então, se a segunda profecia só se concretiza pela ação dele, porque ele acredita que a primeira é verdadeira, quando ele a vê concretizada. Então, o que era merecimento pela virtude se torna promessa da execução de um vício, de uma maldade. E agora, a gente já está adiantado nesse tempo, né? Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. Deixa eu voltar para a página aqui, que eu perdi os comentários. Tainá, que bom que você está aí. Obrigado, Dorivan. Oi, Bia. Rafa, todo mundo. Agora eu quero, já que eu falei em maldade, e como a gente já leva um tempinho, eu separei alguns trechos do espetáculo, na verdade do texto, né, para a gente ler e pensar um pouquinho. E eu vou ler aqui a primeira parte, que é o Encontro das Bruxas, a primeira cena do espetáculo. O próprio Shakespeare já inicia o espetáculo com as bruxas. Para já brincar, o próprio Shakespeare já anunciava isso no espetáculo, né? Não é somente do mundo prático, objetivo e literal que a gente está falando. Cena 1, planície. Relâmpagos e trovões. Entram as três bruxas. Quando novamente as três nos juntamos, no meio dos raios e trovões que amamos, quando terminada esta barulhada, depois da batalha perdida e ganhada, antes de cair a noite, em que lugar? Na charneca. Ali vamos encontrar com Macbeth. Irmãs, o gato nos chama, o sapo reclama. Já vamos, já vamos. O bem, o mal, é tudo igual. Bom, há traduções diferentes. No próprio inglês não diz o bem e o mal, diz o belo e o feio, segundo as traduções mais
mais condizentes com o original. No entanto, caiu como uma luva essa tradução que a gente usou, que é do Manuel Bandeira, que trata do bem e do mal, e que vem de encontro ao que a gente queria explorar no texto, que é essas nuances, né, e esses limites muito pueris entre o que é bem e o que é mal, e que na política muitas vezes a gente se coloca, né, em oposição a outro, num debate, numa discussão, como se tudo se resolvesse numa chave entre o bem e o mal. E aí tem uma seguinte fala do Macbeth, em que isso é reafirmado, que é depois que as bruxas já previram que ele será barão de Caldor e rei, e ele começa a se questionar, porque até então ele não havia tido confirmação de nada, então ele ainda não havia entrado no seu declínio trágico, né? E o Macbeth diz, a partir da previsão das bruxas: esta insinuação sobrenatural não pode ser má, não pode ser boa. Se má, por que certeza de sucesso me dá nesse começo de verdade? E se boa, por que tão cedo a imagem pavorosa que os cabelos me eriça e faz o meu firme coração palpitar contra as costelas, fora do que é normal na natureza? Os temores presentes são mais fracos do que as horríveis previsões. O meu pensamento, onde o assassínio é ainda projeto apenas, move de tal sorte minha simples condição humana que as faculdades se me paralisam e nada existe mais, senão aquilo que não existe. Exato. Essa também é uma parte-chave da nossa montagem, porque a gente trabalha como Macbeth é interpretado por mim, que faço aquela primeira bruxa, ele traz essa inconstância do contemporâneo também para essa dúvida do Macbeth sobre agir ou não agir. Se eu devo ceder aos meus impulsos, ou se eu devo honrar a moral que é dita. Como contraponto ao Macbeth, que está em um processo de hesitação, de se perguntar se ele deve agir ou não, de se perguntar se é certo ou errado, se ele deve tomar iniciativa ou se ele deve esperar que o tempo mostre o que vai acontecer. Em contraponto a isso, nós temos a Lady Macbeth, que traz muito mais dessa força que a Bruxa da Lud tem, que é a dos rituais, que é a da busca mais primitiva, mais forte, mais lutadora pela vida e pelo que se quer. Não é muito racional, é uma força, uma personagem que muito mais passional, que vai em busca do que quer sem medir consequências, sem hesitações racionais, morais. E agora eu quero ler uma passagem da Lady Macbeth, que a gente chama intimamente de Possessão, que é um texto que a Lud faz, que eu sempre lembro muito da Tainá, que estava aqui, eu não sei se ainda está, porque escutei isso muito na voz dela. Depois que o rei vai embora, na verdade, não sei. O Macbeth está chegando, ela soube das profecias por um mensageiro, e aí ela está aguardando que o Macbeth volte para casa. Até o próprio corvo está rouco, que crocita a entrada fatídica de Duncan sob as minhas ameias. Vinde, espíritos sinistros, que servis aos desígnios assassinos. Dessexuai-me, enchei-me da cabeça aos pés da mais horrível crueldade. Espessai o meu sangue, prevenindo todo acesso e passagem ao remorso, de sorte que nenhum compungitivo retorno da sensível natureza abale a minha determinação acelerada, nem faça paz entre ela e o seu efeito. Vinde, ó vós, ministros do mal, sejam de for, que em invisíveis substâncias instigais o que é contrário aos sentimentos naturais humanos. Vem, noite tenebrosa,
e te reveste do mais espesso fumo dos infernos, para que o meu punhal não veja o golpe que vibrará, nem possa o céu ver nada através do lençol da escuridade para gritar: detente. Essa é Lady Macbeth, pesada. Ardilosa, num certo sentido eu disse que não é muito racional porque não se apega nas discussões, mas ela mesma renuncia, e aí há interpretações diversas. Quando ela diz dessexuai-me, se ela renuncia à condição de mulher, ou se ela renuncia às fraquezas humanas no geral, que condicionadas pelo corpo. Também é um momento chave da obra e do nosso espetáculo. Deixa eu ler aqui a pergunta do Marcos. Rafael, uma das coisas que precisa ter. Claro. Isso, aliás, um componente, né, Marcos? O fato de que a tragédia ou os atos dos protagonistas nessas tragédias não tem consequências individuais, mas consequências sociais, porque geralmente eles são mesmo pessoas da alta aristocracia dessas sociedades. E é típico da tragédia que o infortúnio do herói leva ao infortúnio de toda uma sociedade. E anuncia, né, a chegada de outros novos tempos. Eu queria agora dar um salto, porque tudo isso que eu li está bem no começo da peça. Então, no começo da obra, a gente vê essa dualidade entre primeiro já é levantada essa discussão entre o bem e o mal, e que se solidifica muito na personagem do Macbeth, que duvida, que quer deixar para depois, que quer esperar, em contraste com a Lady Macbeth, que diz que há que agir, há que lutar pelo que se quer, que o que se quer é a lei. E aí, durante todos os processos pelos quais os personagens passam, lá na frente a gente vê essa transformação do Macbeth, já tendo acreditado na profecia, já tendo matado o rei, e se atormentando com a possibilidade de que ele perca esse trono um dia. A gente chega num momento como esse aqui, em que a guerra já se aproxima, então já está tudo muito, a tensão cresceu muito, né? Como o Marcos, o Pantaleão colocou aqui, as ações dele vão levar a uma revolução, a uma guerra que vai envolver não só o reino dele como outros, e as ameaças vêm de todos os lados sobre o Macbeth, mas nesse momento ele diz, também porque já caiu no outro ardil das bruxas. Já quase que esqueci o gosto do medo. Tempo houve em que o meu pulso pararia de ouvir alguém gritar dentro da noite, em que um sinistro conto relatado me faria eriçar-se-me os cabelos, como se vivos fossem. Mas fartei-me de horrores. O terror, já acostumado com meus pensamentos homicidas, não me surpreende mais. Sim, leiam esse texto. O texto, diferente de outros do Shakespeare, não é tão longo, é mais acessível e tanto para ver algum filme quanto para ver o nosso espetáculo quando a gente for voltar a apresentar, eu acho que é uma boa ter essa base da história. E quando o Macbeth descobre que a Lady Macbeth, por todos os processos que ela também passa, que a gente aborda na peça também, morreu, a reação do Macbeth também traz um monólogo que é muito famoso, emblemático da obra, que é um dos finais, pouco antes de que o Macbeth vá para a guerra e feneça. Um aliado do Macbeth diz que a rainha majestade está morta. E o Macbeth diz, está morta. Não devia ser agora. Sempre seria tempo para ouvir-se essas palavras. O amanhã voltando, traz amanhã e traz amanhã de novo. Vai a pequenos passos, dia a dia, até a última sílaba do tempo inscrito. E todos esses nossos ontens têm alumiado aos tontos que nós somos
nosso caminho para o pó da morte. Breve candeia, apaga-te, que a vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena 1 hora ou 2, depois não se ouve mais. Um conto cheio de som e fúria, dito por um louco, significando nada. Shakespeare existencialista. Como ele é muito em Hamlet, mas que aqui a objetividade desses personagens não abre muito espaço para esse tipo de devaneio, reflexão, mas que existe também. Diante da morte, o Macbeth tem esses rompantes. Eu estou lendo um pouco para a gente, são partes que eu gosto, são partes que estão no nosso espetáculo, são partes emblemáticas e que também aguçam a curiosidade, né, de quem está assistindo para ler o texto, conhecer a obra, ver um filme, depois ver a peça. E agora eu queria deixar aberto alguma pergunta que alguém tenha para quem está vendo as fotos. Se quiser, a gente pode comentar algo aí da iluminação, do cenário, das caracterizações dos personagens. Se alguém viu e quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberto. Senão, a gente vai dando por encerrada essa live. Agradeço muito ao espaço, poder falar, poder me reconectar com esse trabalho, dividir com vocês um pouco desse processo. Foi muito legal. Achei que seria uma meia hora, já estou aqui há quase uma. E foi muito massa. Vamos ver. Falar dos impulsos criativos para a composição dos personagens. Tiago, você fala da composição no sentido visual ou no sentido mais da essência desses personagens? Só para eu poder saber por onde começar. Porque assim, eu falei antes sobre as bruxas, né? Sobre a nossa vontade de trabalhar certos arquétipos. Não, talvez não foi intencional, mas a gente acabou chegando nisso pelos temas que nós queríamos falar. Como eu disse, em 2019, que foi o ano que a gente montou, tinha acontecido Brumadinho, houve as queimadas da Amazônia em uma escala nunca antes vista. A Tainá trazia muito forte o tema do feminino, né, e do feminismo. A Lina queria trabalhar questões da ancestralidade, questões de memória também. Porque nós pensamos, quem são as bruxas hoje em dia? Que forças do sobrenatural ainda habitam o nosso cotidiano? E a gente pensava nas benzedeiras, lá do interior do estado, que fizeram parte, que a Lina chegou a conhecer várias. Algumas pessoas tiveram ainda contato com esse tipo de coisa, e que são coisas que vão sumindo, né, do nosso imaginário e vão ficando restritos a meios muito isolados. Então a Lina queria resgatar esse sobrenatural acessível a nós, que não é essa bruxa, né, datada do texto. Oi, Lina. Claro, é porque eu esqueci de falar sobre o fato de que a gente também queria trazer esse espetáculo para próximo de nós. Então, uma questão de identificar, ainda que simbolicamente, esse lugar, foi pensar em Goiás, pensar no Cerrado, pensar numa atmosfera, em elementos como cheiros, sensações do Cerrado. Agosto, setembro era uma época que a gente estava trabalhando muito no espetáculo, e é aquele calorão, aquela secura, essa falta de ar, às vezes muita gente gripa, né? E essa sensação de secura, de quase um deserto, quando você está andando pelas estradas aqui em Goiás e vê aqueles descampados, aquele paradão seco, amarelo, a grama vai embora, as árvores retorcidas, poucas e esparsas. Toda essa visualidade e essa sensação do calor, da secura, informaram muito do que a gente construiu de atmosfera para o hashtag Macbeth. Inclusive corporalmente, né? A gente materializa essas árvores em dados momentos. E aí vários elementos entraram aí para compor isso.
além de que eles representavam um certo sentimento coletivo, né, que esse ano, que os conflitos políticos do momento provocavam, principalmente em artistas, em pessoas aí que não estão em movimentos dissidentes e tudo, que essa impossibilidade de falar, essa angústia, é, como se faltasse as palavras, se faltasse a força para agir ou os caminhos que seguir. Essa terra quente, vermelha. Justamente, essas sensações informam muito do que... E se casam aí com esse não lugar, esse lugar suspenso, que a Lina queria ressaltar e que o Beckett trouxe muito oportunamente para a gente. E além disso, o Cerrado informa também um pouco da caracterização dos personagens, né? Dos animais que influenciam, por exemplo, a composição visual e física da bruxa da Ludmilla, e um pouco também do que traz de ação e de personalidade para a bruxa da Alina, que tem a ver aí com as benzedeiras, com essas bruxas do Cerrado. Isso, a história do Cerrado, essa terra quente. A Luz do Alan também entrou muito para trazer esse jogo de luz e sombra, de projeções, né? Porque o espetáculo, como ele não estava balizado entre dois personagens, e não tratava de polarizar bem e mal, ou o homem e a mulher, ou o Macbeth e a Lady Macbeth, a luz também foi pensada no sentido de fragmentar tudo isso. Como éramos três, essas dualidades já ficavam mais fragmentadas, mais diluídas, e a luz entrou com a proposta de projeção, de projetar o que é meu em você. E aí, em vários momentos, tem uma foto aqui que mostra um pouco isso. Tem a lanterna, tem várias sombras, né? Personagens nas sombras. Tem a foto 17 do link que eu mandei, foto 8, 22, que eu acho que mostra um pouco disso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Sim, a luz ficou linda. Eu tava lá, mas eu vi fotos. Lina, que bom te ver aqui. Quem mais tem perguntas, contribuições, propostas? Pantaleão, eu estou vendo aqui que você complementou a sua fala com uma pergunta, né, de como a gente trouxe essa questão das consequências do crime do Macbeth e da Lady Macbeth serem não só deles, mas também trazerem consequências para todo o país. E você perguntou como a gente trouxe essa ideia para os assuntos da contemporaneidade. Nós não nós não pensamos em trabalhar as questões contemporâneas políticas que nos motivavam, sim, e que eram parte das nossas discussões, mas nós não procuramos trazê-las muito objetivamente para a peça, ou seja, não trouxemos para a fala. Então, tudo foi tratado de forma tangencial ou de forma simbólica, ou através das sensações, das ações dos personagens. Mas eu fiquei feliz de ouvir muita gente se perguntar, por exemplo, esse personagem significa isso, representou aquilo, um fato, um personagem político, porque de alguma forma as pessoas conseguiram fazer essas leituras. A gente dá pistas durante o espetáculo, claro, e também fiquei feliz de ter ouvido que o espetáculo talvez não trabalhasse o texto na sua inteireza, mas mantinha essência. E a essência do Macbeth, eu acho que ela é vivida muito hoje em dia, no Brasil principalmente, e a gente ficou feliz de ter conseguido provocar essas sensações, essa experiência que trazia essa essência. É isso, gente. Alguém mais? Pois é, Lina, imaginei que você estava ouvindo. Obrigado. Obrigado por ajudar também em pensar o que eu ia dizer.
Valeu, Pantaleão. E, bom, esse vídeo vai ficar salvo aí na página da UFG, então eu deixo o convite para quem assisti-lo, para quem não esteve na live, para quem vai assisti-lo depois, para estar atento à programação do Centro Cultural. Nós vamos voltar. É um momento em que a gente teve que pausar muitas atividades, não só nós no teatro, mas nós vamos retomar. O trabalho vai ter vida longa, a gente espera ainda poder apresentá-lo várias vezes. E quero agradecer muito ao Centro Cultural pela oportunidade, tanto do edital Artes da Cena, que nos contemplou com essas datas para apresentar, que seriam hoje e amanhã, mas que vão ser remarcadas, e por nos abrir esse espaço aqui online. Como eu disse, agradeço terem me reconectado com esse trabalho, do qual eu gosto muito. Obrigado, gente. Um beijo. Boa noite. Fiquem em casa e se cuidem. Tchauzinho. Bom, o vídeo segue até eu descobrir como eu cancelo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Flávia. Obrigado, Pantaleão. Obrigado, Thiago. Toda a equipe lá do centro. Um beijo para vocês.